Boa noite. Boa noite, Pedro. Olá, professora Hélia, boa noite. Olá a todos os participantes da nossa aula aberta de hoje. A segunda de hoje. Tem alguém a reclamar. Atenção. É a hora. É a hora, está na Está na hora. hora do Vitinho, não é? Está na hora. Já caminha o pequenino. Bom, vamos nos preparar para dar início à nossa aula aberta das 21 e num contexto de as intervenções assistidas com animais na educação. A cargo desta aula estará a professora Hélia. A professora Hélia é não só uma grande amiga, mas também uma impulsionadora das intervenções assistidas e da nossa pós-graduação no ISEC. E passando à apresentação de uma forma muito sucinta do currículo da doutora Hélia. A doutora Hélia é mestrada em terapias comportamentais e cognitivas, iniciou funções como educadora de infância e foi fazendo algumas especializações no âmbito da educação especial. Se eu for dizendo alguma coisa errada, corrige-me, está bem? Especial. Sim. E tem acumulado funções na área da coordenação e da docência em unidades de ensino estruturado. Desenvolveu também recentemente algumas ações de formação no âmbito da educação especial e na área das intervenções assistidas com animais. Na área das intervenções assistidas com animais, eu sinto-me um pouco culpado por te ter trazido para este mundo, porque de facto iniciamos este percurso, os dois, em 2011, e a partir daí não mais nos separámos. Digamos assim, tivemos ali uma interrupçãozinha, mas depois, como se costuma dizer, o bom filho à casa retorna e nós retornamos. E de facto tem sido verdadeiramente gratificante crescer neste âmbito e contar com a tua presença e com o teu conhecimento para este crescimento. Obrigado, é recíproco. Assim sendo, e não me querendo alongar mais, vou então passar-te a palavra e desejar uma boa aula. Obrigada. Devo referir que é a minha primeira aula online, daí que se houver alguma questão, eu estou muito habituada a dar aulas, sim, já há alguns anos que sou colaboradora com o ISEC, alguns mesmo largos anos, nem vale a pena dizer quantos, não mostro quanto sou já idosa, velha, mas sim, já desde 2000 e muito pouco, 1 ou 2, que eu sou colaboradora com o ISEC, não na área das intervenções assistidas, mas na área da formação de professores. E foi por aí que depois chegamos a 2017, 18, certo? Com a primeira pós-graduação no ISEC, Pedro, foi isso. Pronto, entretanto, sempre, há uns cerca de 10 anos, como disseste muito bem, que trabalho em intervenções assistidas. Interrompemos o nosso trabalho em conjunto, sim, houve ali uma pequena interrupção, mas eu continuei sempre a trabalhar em intervenções assistidas com animais na unidade de ensino estruturado, onde trabalho também há alguns anos. Portanto, alunos maioritariamente com autismo. E pronto, agarrei as intervenções assistidas quando da tua primeira chegada à minha sala com o Tico, e foi assim um aprender contigo, com o Tico, o não ter conhecimento mesmo rigorosamente nenhum do que seriam as intervenções assistidas, a não ser o carinho e o amor que eu tenho por cães, porque sim, e isso fez-me sentir mais ainda que seria mesmo uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia para associar a outras que eu usava já nas unidades de ensino estruturado. Pronto, e agora, então, devo dizer que estas aulas para mim
independentemente de serem online ou não, mas todas as aulas que eu dou na pós-graduação em intervenções assistidas por animais, são aulas que dou, além de dar em termos de matéria e temáticas que abordo, ponho um bocadinho de coração, porque são áreas que me tocam mesmo, quer a nível das intervenções, como disse, a nível do cão, assim como a nível da educação também. São áreas que eu abraço mesmo de coração. Daí que vou tentar partilhar com vocês a minha experiência. Vou ter, portanto, essa minha experiência de intervenções assistidas ao longo destes cerca de 10 anos. Gostava também que pudessem partilhar comigo, não sei se aqui pelo bate-papo eu vou estar a olhar muito para o PowerPoint que vou passar, mas se por acaso puderem ligar o som e falarem de todo, podem com toda a certeza interromperem-me, penso que sim, para mim não há problema nenhum. Aliás, costumo dar aulas sempre muito interativas, com muita interação, e que acho que é a partir daí que também se retira a aprendizagem. E pronto, vamos lá à nossa aula, então. Devo também dizer que eu vou já começar aqui a partilhar, quero que me digam se está em ordem assim, se está toda a gente a ver. Está tudo ok, podes está continuar. Em ordem. Okay. Está tudo ok. Pronto, queria dizer também que pronto, a ideia é passar-vos a minha experiência e falar em algumas situações onde as intervenções assistidas, passar-vos alguns casos, portanto, partindo da minha experiência, sim, mas tenho que dar uma pequena introdução à educação. Eu não sei se as pessoas que estão a ouvir-me serão todas da área da educação, serão pessoas, portanto, não faço ideia. Acho que é importante contextualizar um bocadinho as intervenções assistidas na educação, tal como aqui está referido no título da minha intervenção. Não conseguiria falar nas intervenções assistidas sem falar um bocadinho na educação. Então, vamos lá a isso. É um bocadinho mais... Onde é que eu tenho o meu rato? Acho que é só fazer isto. Ok. Pronto. Então, vou fazer só aqui uma breve abordagem ao que vou falar. Vamos falar um bocadinho de uma breve abordagem à evolução da educação até aos nossos dias, porque nem sempre foi como é hoje. Aliás, se fosse ainda como há uma série de anos atrás, seria inconcebível as intervenções assistidas. Portanto, quero contextualizar um bocadinho porque é que as intervenções assistidas por animais nos nossos dias, na educação dos nossos dias, na educação inclusiva, é vista com muitos bons olhos e considerada uma ferramenta estratégica fantástica. Já vou tentar provar-vos isso. Vou falar então um bocadinho da educação inclusiva, só um bocadinho. É enquadramento das IAAs, tanto das intervenções assistidas, e as IAAs como estratégia complementar no desenvolvimento de competências em contexto escolar. A partir de alguns exemplos, de alguns casos práticos, vou tentar passar-vos a mensagem de que realmente as intervenções assistidas são um bem maior, são uma magia que acontece sempre que acontece na minha escola. Então, a refletir aqui rapidamente sobre como é que a nossa educação evoluiu no nosso país. Começamos aqui há alguns anos atrás, no tempo dos meus avós, provavelmente, em que haveria uma exclusão, uma negação da diferença, da deficiência. Ou seja, crianças que não aprendiam, crianças com deficiência, nem à escola iam, portanto, eram canalizadas para outro tipo de atividades que não a educação. Com o passar do tempo começou a aceitar-se a diferença, mas ainda com segregação, criando instituições próprias para as acolher, mas ainda não em contexto escolar, como passou depois já a acontecer, ao nível da integração, já uma compreensão da deficiência, da diferença, mas ainda integrando, mas não incluindo. Nos nossos dias, chega à inclusão, já se fala em inclusão há algum tempo, mas efetivamente só saiu um decreto 54 de 2018 que nos refere à inclusão, ou seja, uma educação igual para todos, onde não há diferenças, onde somos todos diferentes e somos todos iguais nessa diferença. Vou passar. Portanto, a educação dos nossos dias, embora seja uma frase de Jean Piaget, está muito atual,
diz-nos que nos nossos dias o importante é dar ferramentas aos nossos alunos que possibilitem, facilitem as aprendizagens, ensinar a aprender, a criticar e fazermos dos nossos alunos crianças, indivíduos criativos, inventivos e descobridores, onde capacitá-los para a crítica, capacitá-los para a aprendizagem, mais do que transmitir conhecimentos, capacitá-los para os adquirirem também. E a criança desenvolve-se como um todo, portanto, um sujeito social, biológico e psicológico. E é neste sentido que a educação inclusiva aparece com os 4 princípios, aprender a conhecer. Então compete à escola promover competências relacionadas com o mundo que o rodeia. Pressupõe aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento. Portanto, é dar-lhe a ferramenta e que a criança procure a sua própria aprendizagem, se motive e motivá-la para essa aprendizagem. Aprender a fazer. Um outro princípio básico da educação, aplicar conhecimentos para se desenvolver e resolver os problemas que se lhe apresentam, qualificar-se profissionalmente, capacitar-se para resolver qualquer situação. Não é embutir-lhe conhecimentos, mas sim capacitá-los para os adquirir. Aprender a conviver, ter a capacidade de se relacionar, de valorizar, ter valorização e capacidade de interação, cooperar com os outros em todas as atividades humanas, portanto, formar-se como sujeito completo, como ser vivo, como um ser social, como um ser biológico, como pessoa a nível profissional, contribuir ainda para a formação, aprender a ser, contribuir ainda para a formação da personalidade, a autonomia e a responsabilidade pessoal. Portanto, compete à escola criar indivíduos capazes de se relacionarem numa sociedade onde se integram, de se integrarem, de criarem uma formação, ter uma formação pessoal que lhes permita crescer como pessoas íntegras e inseridas numa sociedade em que vivem e ainda construir-se profissionalmente. Ora bem, com a educação inclusiva, como já disse, o que é que aconteceu? O decreto-lei anterior, portanto, houve uma mudança radical a nível da educação especial, basicamente. Portanto, já não há alunos que se considerem especiais. Há uma escola inclusiva onde todos fazem parte, todos têm direito e acesso ao currículo, cada um com os seus passos, uns com os passos um bocadinho maiores, outros com os passos um bocadinho mais curtos, mas todos têm direito e acesso ao currículo, cada um de acordo com as suas capacidades, com as suas potencialidades, com as suas dificuldades e com as suas necessidades. Portanto, há uma legislação que engloba todos os alunos e não uma legislação específica para alunos de educação especial. Portanto, os alunos de educação especial, portanto, os alunos com deficiência, são abrangidos pela mesma legislação que todos os outros alunos. Têm o mesmo direito de acesso ao currículo, tal como todos os outros alunos. Claro, com percursos diferenciados, com caminhos diferenciados. Compete à escola munir esses percursos de estratégias, de materiais que capacitem as crianças para chegar aonde possam chegar de acordo com as suas competências e as suas capacidades. E é aqui que entra um pouco, já posso ir adiantando, as intervenções assistidas por animais. É uma estratégia que muito vai contribuir para esse caminho. Então, este decreto, portanto, da educação inclusiva, reforça o direito de cada um dos alunos a uma educação consentânea como acabei de dizer, isto é mais um pouco o reforço daquilo que disse, as suas potencialidades, expectativas e suas necessidades, e não de acordo com uma deficiência ou com algo onde está a categoria, onde tem um carimbo, não se lhe é atribuído um carimbo. Este aluno tem autismo, tem um carimbo de autismo que o acompanha para o resto da vida. É lógico que não se vai esquecer a deficiência está lá, autismo, ok, mas vamos buscar as potencialidades que esse aluno tem. Há alunos com autismo que têm, vamos buscar a capacidade de trabalhar a partir dela. Portanto, não trabalhamos pela negativa, não consegue fazer, não consegue ler, mas se não consegue ler, identifica palavras, ok, vamos à parte positiva e a partir daí, fazer o caminho a partir daí para esse aluno.
Portanto, somos todos iguais na diferença, foi uma frase que eu já usei. Pronto. Somos todos iguais, somos todos diferentes e todos com capacidades diferentes, mas todos com direito a uma educação e a uma inclusão no mundo que nos vai receber como sujeitos iguais. Para aceder à educação, portanto, a educação inclusiva criou uma abordagem multinível, onde estipula medidas medidas educativas às quais todos têm acesso, portanto, não são só acessíveis a alunos com deficiência ou alunos com problemáticas, mas são acessíveis a todos. Um aluno que tenha um problema relacionado de relação ou de linguagem ou de algo que não o categoriza como uma deficiência, tem acesso à educação através desta abordagem multinível, através de uma medida específica que lhe é aplicada. Daí que, na base desta piramidezinha, eu não escrevi aqui porque... Estou assim, desculpem, estou a ouvir barulho pelo meio, já passou. Então, temos aqui na base desta pirâmide, não sei se consigo, teríamos umas medidas universais às quais todos os alunos têm a seguir, passo um slide onde estão mais ou menos sintetizadas essas medidas. Portanto, aqui a base é onde todos os alunos se integram e chamam-se as medidas universais e, como o próprio nome indica, todos os alunos têm acesso a essas medidas. Depois, há alunos que precisam de umas medidas de acordo com as suas potencialidades e as suas necessidades, e as barreiras de aprendizagem que revelam, consideramos aqui barreiras de aprendizagem qualquer que seja o senão, vá lá, que não deixe esse aluno caminhar, fazer o seu percurso escolar, quer seja o enquadramento familiar desajustado, quer seja ser um aluno, uma criança que veio de um país estrangeiro e tem uma dificuldade a nível da língua materna, tanto da aprendizagem da língua, quer seja um aluno, por exemplo, com autismo. Portanto, é aplicável a todos os alunos, dependendo das tais barreiras de aprendizagem que revelem. Estava a dizer que as medidas seletivas, portanto, já, como o nome também indica, serão aplicadas àqueles alunos que as medidas universais já foram todas aplicadas, já foram exaustivamente aplicadas e não dão resposta. Já esse aluno precisa, se calhar, de um apoio em psicologia, já é uma medida seletiva. Nem que seja uma medida temporária, uma medida só a nível por exemplo, precisa de um ano de psicologia, terá um ano e depois deixará de ter, regressa às universais só. Precisaria de uma terapia da fala, precisa de um português como segunda língua, então podemos recorrer às medidas seletivas. Daí que, como eu acabei de dizer, os alunos podem circular entre qualquer um dos níveis, quer seja no base, tanto aqui nas medidas universais, nas medidas seletivas ou nas medidas adicionais. As medidas adicionais são aqui no topo mesmo e são mesmo já o cume, portanto, da pirâmide, ou seja, quando todas as outras estão esgotadas, quando há necessidades de medidas adicionais, suplementares, então os alunos serão aplicadas essas medidas que também em qualquer momento podem deixar de ter, portanto não são deterministas e desculpem, já disse tudo, portanto não são deterministas, não isolam o aluno por categoria, ou seja, este aluno tem este problema, tem um programa específico para ele, não o pode largar, nem vai largar nunca mais, vai acompanhá-lo toda a vida, todo o percurso escolar dele. O aluno pode circular nesta pirâmide de cima para baixo e de baixo para cima. Portanto, esta abordagem multinível, este modelo de inclusivo da educação, pressupõe-se atempado e preventivo, ou seja, aquela ideia que nós tínhamos e que era o que acontecia ainda há bem pouco tempo atrás, wait to fail, esperar que a criança falhe, esperar que a criança não acompanhe a turma para intervir, caiu por terra. Portanto, agora toda a intervenção começa o mais cedo possível, no sentido de prevenir atempadamente situações que possam levar ao aluno a não conseguir acompanhar o currículo. Isto na prática às vezes é complicado, porque quando o Ministério da Educação prevê estas medidas, deveria prever também estratégias e meios para as conseguir pôr em prática. Nem sempre, para já, também ainda saiu há muito pouco decreto,
para já, mas já há algo que nos abriu algumas portas, foi para as intervenções assistidas e para projetos inovadores que podem decorrer o mais atempadamente possível, logo no início do pré-escolar, podem ser aplicados. Pronto, isto foi o que eu estive a explicar, que eu estive a falar. Falei das medidas universais, que estão na base da tal pirâmide, as seletivas e as adicionais. Se virmos aqui nas medidas adicionais, contemplam então a frequência do centro de apoio à aprendizagem, não sei se isto vale, se é acessível esta linguagem para toda a gente. O centro de apoio à aprendizagem é um centro que engloba uma série de recursos nas escolas, inclusivamente as unidades de ensino estruturado, uma biblioteca, um espaço, uma sala TIC, por exemplo, pode ser englobado num centro de apoio à aprendizagem, do qual todos os alunos podem frequentar, podem ter acesso, de acordo com as dificuldades, potencialidades e barreiras de aprendizagem que revelem. Projetos de cariz funcional também, a hipoterapia, sinoterapia e a AAS, portanto, as intervenções assistidas funcionam normalmente neste centro de apoio à aprendizagem nas escolas. Na minha escola funciona e penso que é assim. Na escola pública tenta-se que seja através do centro de apoio à aprendizagem que as intervenções assistidas sejam implementadas. Pronto, agora coloca-se uma questão aos professores. Porque é que a igualdade de tratamento na aula produz desigualdades nas aprendizagens? O professor tem os seus agora falha-me a palavra, os manuais escolares, a partir dos quais transmite a matéria, portanto, aos alunos. Portanto, ensina a todos da mesma forma, certo? Porque é que esta igualdade de tratamento produz desigualdades? Devido a estes fatores todos que acontecem e que hoje em dia o professor já tem em conta. Portanto, a diversidade cultural da turma, escola, nenhum aluno é igual ao outro, um aluno pode aprender mais facilmente através de um computador, um aluno pode ter dificuldade na escrita manual, com uma caneta ou um lápis, mas pode ter facilidade com teclado. Portanto, temos que lhe dar a estratégia diferente, um em relação ao outro. Contextos familiares complicados por vezes também influem negativamente nas aprendizagens, relações interpessoais, autoestima, autoconceito, a capacidade de atenção, a responsabilidade pessoal, comportamentos, as dificuldades de aprendizagem, podem ser tão vastas, e alunos com necessidades de saúde especiais que também estão integrados nessa sala, que estão incluídos nessa sala, que influenciam todos os outros e tem que haver estratégias diferenciadas também para eles. Portanto, a igualdade de tratamento na aula produz desigualdades nas aprendizagens por estes fatores todos que as condicionam. Portanto, o professor terá que ser criativo, inovador, motivador, implementar projetos, trabalhar em equipa, interdisciplinaridade, estar atento às dificuldades, facilitador das aprendizagens e utilizar também uma diversidade de materiais de acordo com as dificuldades que for sentindo nos alunos. Só assim é que conseguiremos que todos diferentes cheguem de igual modo a um currículo, ou de acordo com as potencialidades que eles revelem. E agora chegamos àquilo que me provoca este sorriso, a educação assistida por animais. O que é isto? Como é que a educação assistida por animais entra numa escola? É chegar lá um cãozinho e um guia, entra e estou aqui, vou trabalhar, como é que é? Eu gostava de ter o vosso feedback e me dizerem como é que acham que isto acontece. Pois nos nossos dias já acontece. Aqui há 10 anos atrás foi uma equipa voluntariado assim, da GNR, que pronto, com cães que já não trabalhavam em ensino, portanto, eram cães de sinotécnicos, certo, Pedro? Acho que não estou a dizer asneiras. Portanto, e esses cães trabalhavam em áreas como a busca, salvamento e pronto, em funções de polícia, de GNR. Passaram a trabalhar connosco com muita boa vontade, mas a formação que hoje conseguimos é completamente diferente. As estratégias e os meios que temos são completamente diferentes do que há 10 anos atrás. Portanto, já houve muita evolução, os cães já são treinados para o efeito,
já há guias, já há pessoas formadas em intervenções assistidas por animais, com formação própria, o que enriquece grandemente este trabalho, e também o torna, porque quando entraram aqui há uns anos atrás um cão e um guia, um GNR, para intervir, a ideia é que vêm brincar com as crianças. Não se via muito a questão de ser uma estratégia para... Nós é que fizemos questão, tanto eu como o Pedro, na unidade de ensino estruturado onde eu trabalhava, e o Pedro passou a trabalhar comigo semanalmente também, onde fomos sentindo dificuldades, fomos pesquisando, fomos à procura e percebemos que realmente estava magia a acontecer ali. Portanto, houve crianças que nós descobrimos através do cão que liam, alunos que não tinham nem linguagem oral, mas eles conseguiam ler. E foi através da interação com o cão que isso foi descoberto, entre outras coisas, inúmeras coisas que se foram revelando ao longo das nossas experiências que fomos fazendo com as intervenções assistidas. Então, faço só aqui uma breve perspectiva da evolução. Toda a gente sabe que já nos primórdios da existência da nossa espécie, o cão se encontrava em convivência com o homem, inicialmente ligado como suporte às atividades de manutenção à vida. A domesticação depois passou a ser um animal doméstico, e a evolução da sociedade humana levou à aproximação afetiva entre espécies e conduziu à utilização do cão em atividades de lazer, terapia e na educação. E tem aqui uma fundamentaçãozinha teórica. Realmente é verdade que o contacto com o animal auxilia o homem na busca do seu autoconhecimento, no estabelecimento da sua identidade, na descoberta das suas próprias realidades animais, até porque o homem, o cão não julga, o cão não nos aponta o dedo, não critica. Então isto provoca uma abertura no ser humano inigualável, portanto, mágica. Depois temos a nossa base legal, que nos permite dizer que as intervenções assistidas na educação têm este decreto-lei de 27 de 2016, que nos diz que o Estado nos diz que a integração de preocupações com animais no âmbito da educação ambiental, desde o primeiro ciclo do ensino básico, ou seja, pelo menos no âmbito da disciplina da cidadania, o cão é já um fator, já não é considerado já não é só um animal que funciona para estar, para nos fazer companhia, mas passa a ser parte integrante da nossa vida e das preocupações, no sentido de estimular ou promover o respeito pelo animal como um ser vivo, com capacidades e com competências próprias de relação e de estar. Não é um ser humano, mas é quase nas competências que revela na relação connosco. E temos ainda este estudo, que também nos diz que o cão deixou de ter um papel, deixou de ter um papel apenas funcional na família, passando a ter um papel considerado mais como elemento integrante e promotor das relações emocionais e afetivas na mesma. Agora vamos falar aqui um bocadinho de como é que o cão realmente entra na educação. Como eu disse há bocadinho, não é chegar à porta da escola e um guia e um cão e dizer: venho para aqui trabalhar e aqui estou eu, e pronto. E tudo isto exige um processo que está por trás desta dinâmica. Antes de chegar à porta, tem que haver uma identificação da necessidade dessa escola, é assim que se processa, dessa escola, neste caso eu falo da minha, relativamente às intervenções assistidas. Portanto, há uma prospeçãozinha e há um projeto que é elaborado, onde são delineados propósitos de objetivos, de competências a trabalhar, onde são aferidas as necessidades por cada aluno que irá beneficiar desta terapia. É constituída uma equipa de cão devidamente credenciado e treinado para o efeito, um guia e uma ou docente, ou uma psicóloga, ou uma terapeuta da fala, ou um terapeuta que pode acompanhar e
colaborar na dinâmica, nas dinâmicas. Na minha escola as dinâmicas são, este ano com um novo projeto, vão ser realizados também por uma psicóloga, também eu vou estar na linha da frente como docente e também como técnica de intervenção. Irá abranger já não só alunos com medidas adicionais, não sei se já posso falar assim, portanto não só alunos com deficiências graves como autismo e outras semelhantes, mas também o projeto inclui uma intervenção a nível da escola e das turmas, portanto, no sentido de trabalhar a inclusão, de trabalhar competências de consolidação de conteúdos, por exemplo, entre outras. Portanto, onde é que se inclui realmente na educação inclusiva o cão como estratégia facilitadora e promotora do desenvolvimento global dos alunos? Numa abordagem, na tal abordagem multinível, portanto, quer os alunos beneficiem de medidas universais, quer beneficiem de medidas seletivas, quer beneficiem de medidas adicionais, podem usufruir das intervenções assistidas com animais. Portanto, quer em contexto de turma, quer em sessões individuais. Mais tarde já vamos falar um bocadinho sobre isso. Qual é o seu papel? Pois, acho que já está mais que evidente e claro, será a tal estratégia complementar nas metodologias diferenciadas previstas na educação inclusiva, trabalhando no desbloquear de emoções, mediador das aprendizagens, vou dar alguns exemplos de situações onde isso aconteceu, promotor de competências motoras, de comunicação, de raciocínio, de relação, de formação da personalidade, de conhecimento do mundo. Portanto, as intervenções assistidas com animais, o cão pode ser sempre um mediador de qualquer aprendizagem, porque funciona como estímulo, como motivação, como catalisador. Portanto, pode ser sempre utilizado, não gosto desta expressão, mas sim, pode ser sempre utilizado, usado e abusado em qualquer que seja o objetivo que pretendamos atingir ou a competência que se pretenda desenvolver com aquela criança ou com aquele grupo de crianças, com aquela turma. Pronto, isto está sempre sujeito, como disse, a um projeto e a uma dinâmica multidisciplinar sempre. Portanto, nunca podemos considerar que seja o cão e o guia, por si só, que entra numa escola e estará capacitado para trabalhar com aquele grupo de crianças ou com aquela criança. Terá que ter, primeiro, a contextualização, quer do grupo, quer da criança, se for o caso, se for trabalhar só em sessões individuais, quer inclusivamente do próprio meio em que a escola se integra. Portanto, é importante ter o conhecimento, neste projeto é incluído o conhecimento um pouco de tudo, da escola, do funcionamento da escola, os dinamizadores do projeto têm que estar, não vão trabalhar simplesmente só com foco naquilo que vão fazer. Tem que ter uma integração total na própria escola, que envolve conhecimento a nível da direção, a nível de funcionamento geral, de recursos também, de meios que a própria escola oferece. Porque quem é que os dinamiza? Os professores, técnicos especializados, guias e o cão. Para quê? O objetivo é sempre promover, colaborar, mediar o desenvolvimento de competências específicas dos alunos das diferentes áreas de desenvolvimento. Pronto, e agora vou entrar aqui já em alguns exemplos de modos de intervenção. Portanto, a intervenção, normalmente estes projetos são direcionados para o tal centro de apoio à aprendizagem, podem vir ou por projetos individuais que são colocados à direção e são aferidos pela direção e sim, fazem-nos chegar então a quem de direito. Podem vir através das câmaras, por exemplo, este projeto que vai iniciar na minha escola este ano é financiado pela Câmara. Foi um projeto que eu, como coordenadora de projeto, dirigi à Câmara, fiz a proposta à Câmara, foi aceite, está a ser financiado e vamos começá-lo em breve, espero que na próxima semana já esteja a todo vapor. E sim, temos propostas para sessões individuais, com alunos a frequentar o Centro de Apoio à Aprendizagem,
promovendo o desenvolvimento de competências relacionadas com a potencialidade, com as suas capacidades e com as tais barreiras de aprendizagem que o aluno apresenta. Nenhuma intervenção em sessão individual acontece sem definir as capacidades que o aluno tem, ou sem ter acesso, a equipa terá acesso, nem que seja a um resumo, não digo que tenha que ter acesso ao processo do aluno, mas a um resumo da historial do aluno em termos de potencialidades e barreiras de aprendizagem que revela, para depois poder adequar a intervenção. Neste caso, comunicação e linguagem, motoras de relação, autonomia, pessoal e social, atividades de vida diária, áreas académicas funcionais, entre outras. Portanto, estas sessões individuais são programadas e planeadas para cada aluno e para cada aluno de maneira diferente, como é lógico, de acordo com o que acabei de referir. Como vou falar em alguns casos de alunos com perturbação de espectro do autismo, apraz-me pôr aqui esta citação de um autor, destes autores, aliás. O cão, além de possuir uma tendência natural para se envolver emocionalmente com o ser humano, apresenta uma forma de comunicação não verbal simplificada, não exigindo habilidades complexas de compreensão nem habilidades de processamento de estímulos linguísticos, que, de acordo com diversos autores, pode facilitar a interação com os indivíduos PA, com perturbação de espectro do autismo. Isto é mesmo, é assim que acontece. Portanto, tenho alunos, e vou já falar em alguns casos desses alunos, em que, numa primeira abordagem ao cão, praticamente percepcionavam-no, simplesmente, mas não estava viam-no, tocavam-lhe, fugiam, era o toque e foge, e a interação não teve que ser não acontecia. E a partir do momento que a criança começa a perceber que quando toca o cão não reage, que o cão se mantém impávido e sereno, acabam por transmitir confiança à criança. Tenho inclusivamente uma criança que, o ano passado, a abordagem dele ao cão era com uma mesa à frente dele, ele acantonado, portanto num cantinho, com uma mesa à frente, ladeado com móveis, com 2 armários, e por cima da mesa, ele, e através com o meu braço, ele tocava no cão, ou seja, era o meu braço. Para ele era a primeira sensação, o toque, não era o toque, mas para ele era já uma forma de estar, e para nós de estar a tocar e interagir. Aos pouquinhos foi-se aproximando, foi-se tirando a barreira da mesa. Hoje a criança, quando o cão entra, hoje, portanto ainda não aconteceu este ano, mas mais no final do ano letivo, portanto a avaliação foi muito positiva, porque o aluno passou a interagir com o cão com muita naturalidade, inclusivamente é um aluno sem linguagem oral, com muitos comportamentos muito disruptivos, e estabilizava os comportamentos sempre que o dia da sinoterapia ou das intervenções assistidas se aproximava. Portanto, faz-se magia mesmo. Portanto, vou dar aqui um caso, eu disse, caso 1 é uma criança com perturbação de espectro do autismo, são as características que qualquer aluno, em princípio, uns mais que outros, revelam a nível do espectro do autismo. Normalmente a comunicação é uma limitação, é uma barreira à aprendizagem que eles revelam, a socialização, portanto a relação com o outro, é também uma grave dificuldade, a concentração e a atenção e a utilização constante de gestos estereotipados. Desculpem, está aqui um erro estereo com I. Portanto, partindo deste pressuposto, eu vou passar imagens de alguns alunos, da intervenção com alguns alunos com estas características, portanto, com perturbação do espectro do autismo. Como disse, quando interagimos com um aluno em intervenções assistidas, não nos cingimos só às barreiras. Portanto, o que eu referi atrás foram as barreiras de aprendizagem, as dificuldades, vá lá, que o aluno possa ter. Este aluno tem também algumas potencialidades, comunicação receptiva, ele ouve bem e entende o que lhe é transmitido. Então, vamos partir também, vai ser uma ferramenta que nos vai ajudar a trabalhar melhor com este aluno. A socialização, na relação com o adulto, é ótimo, com os seus pares não. Portanto, não se relaciona com crianças, mas sente-se confiante e à vontade na presença de adultos, dos adultos próximos, portanto, já conhecidos.
O seu foco de interesse é música e canções. Ele faz música desde muito pequenino e sem ninguém ter ensinado. Adora canções. As canções estabilizam-no. Qualquer comportamento menos adequado que ele esteja a ter, basta cantar que o aluno estabiliza. É mágico também. Lê e escreve com motivação vocábulos do seu interesse. Portanto, lê e escreve, eu pus lê e escreve, isto não quer dizer que ele leia realmente, porque ele só lê realmente os vocábulos que lhe interessam. Portanto, a ideia nesta interação com o cão é trabalhar todas as barreiras que ele tem à aprendizagem partindo destas competências que ele tem, destas potencialidades. É autónomo nas atividades de vida diária. Vamos lá então. Em intervenções assistidas usamos, já vou mostrar também algumas imagens de algum material que é usado, mas com estes alunos normalmente, sabendo que eles leem, portanto, e frases que lhe interessam, que são do âmbito da sua vida diária, da sua aprendizagem diária, constroem-se frases com atividades possíveis de realizar com o cão. Quando a frase escrita, a criança há uma palavra ou outra que ele não entende, é associada a um símbolo. Já elaboradas, ou então o aluno elabora, são frases compartimentadas, ele constrói a frase de acordo com o seu interesse. São usadas escovas, biscoitos, trelas, pratos de diferentes cores para as refeições, bolas de emoções, imagens, pronto, um sem número de material que pode ser usado, um colete, também um colete que se coloca no cão, com velcro, onde o aluno coloca as frases, o cão serve aqui como mediador e como desbloqueador e motivador também. Os objetivos, pronto, aqui um dos objetivos principais, basilares sempre de qualquer intervenção é proporcionar prazer e bem-estar na interação, porque se a criança, o aluno tem prazer na interação, é uma barreira ultrapassada para, a partir desse prazer, da alegria. Eu lembro-me na apresentação de ontem, ter percebido que realmente, e eu concordo plenamente, não sei se quem está presente esteve também ontem, mas vai muito de encontro. Uma criança que está feliz ou sente alegria está mais disponível para a aprendizagem. Então, partimos sempre deste princípio, proporcionar prazer e bem-estar na interação. Depois sim, trabalhamos outras competências de acordo, como disse, com as barreiras e as dificuldades que atrás, barreiras e potencialidades que atrás referi. Promover o desenvolvimento da atenção, concentração e memória, motivar para aprendizagens académicas, incentivar a comunicação com os seus pares, auxiliar a estruturação das tarefas, muito importante para alunos com autismo. Qualquer sessão é sujeita a 3 momentos. Uma sessão tem que decorrer com uma certa estrutura, portanto, normalmente começamos a sessão com uma apresentação, quebra-gelo, mesmo de uma semana para a outra. É importante fazer... para alunos com autismo é importante a repetição, o sistemático, portanto, fazer por sistema a mesma coisa, para lhes passar segurança. Então, na apresentação, normalmente, se a criança fala, diz bom dia, cumprimenta o presente, cumprimenta o cão, cumprimenta o técnico, e esta criança que está aqui, a maneira dele se sentir seguro era ir por trás de mim, enfiar a cabeça dele no meio do meu braço, por baixo do meu braço, e ficar assim, enquanto íamos conversando com o cão, ele inicialmente não saía desta posição. Este é um daqueles alunos de toque e foge, portanto, tocava inicialmente no cão, e isto já foi muito conseguido, esta situação da apresentação, após várias situações em que ele era exposto à presença do animal, do cão e do técnico, em que ele circulava pela sala, vê-se que o espaço não é o melhor, tem vários estímulos, mas nós na escola trabalhamos de acordo conforme podemos, adaptamos aos espaços. Era bom ter um espaço para alunos com autismo onde o único material disponível fosse aquele que vai ser usado na sessão, não houvesse outros fatores distratores. Não é o caso, isto é um ginásio, onde, como se vê, tem todo o material de ginásio disponível e é um espaço muito amplo, o que não me permitia muitas vezes no início com este aluno conseguir que ele estivesse
calmo e sossegado, porque ele corria pelaquela sala à volta e eu atrás dele também muitas vezes. Pronto, mas esta situação já foi um avanço nesta proposta. Aqui, este aluno, depois da apresentação, após da apresentação do quebra-gelo, há também o contacto, o toque com o animal. O sentir o coração, ouvir o coração do animal, o pentear, o tocar, o questionar. Também este aluno fala um pouco por ecolalia, portanto aquilo que eu digo, ele repete. Se eu lhe dizia para como é que se chama o cão, ele dizia como é que se chama o cão e eu obtinha a resposta. Portanto, aqui o objetivo era também estimular a linguagem e a iniciativa na linguagem e sair um pouco da ecolalia, que não é muito fácil com alunos com autismo quando isso acontece. Aqui, o aluno, nesta situação, ele estruturou a sua intervenção. Tem ali um quadro, é um quadro que eu fiz chamo-lhe flanelógrafo, mas flanelógrafo já é uma expressão de há muitos anos, mas sim, é uma espécie de flanelógrafo onde com feltro, aliás, pronto, colocamos num quadro e é bastante funcional e versátil, porque desde para colocar frases, bem como materiais, é bastante bom. Então, a ideia é, eu coloco eu quero e a criança coloca as frases, que algumas estão já ali em baixo, já foi numa fase mais avançada, não estão a sequência, não é em sequência agora, portanto já só está a tirar o cubo ao cão, portanto para ele apanhar. A criança estrutura a sua própria sessão. Portanto, já era uma fase já em que este aluno já tinha cerca de um ano, estava no segundo ano de intervenções assistidas. Claro que não começou por aqui, mas foi um caminho. Portanto, aqui a atividade é basicamente a estruturação, o aluno aprender a estruturar a sua intervenção, que é muito difícil para alunos com autismo, mas sim, e cumprir com essa estruturação. Portanto, ele conforme ia buscando a frase, tirava a frase e realizava a atividade. Punha para o lado ou embaixo e ia escolher outra frase, que já tinha colocado, a segunda, e realizava. Com este aluno foi assim, com outros alunos, com outro aluno também com autismo, ele próprio escrevia a sua sessão, ele próprio se organizava na sessão, portanto ele escrevia aquilo que queria fazer e realizava autonomamente as atividades que queria realizar com o cão. Aqui trabalha-se a linguagem, a concentração, a autonomia na realização das propostas. Eu sei que ele tem os pratinhos já à frente, provavelmente ele iria fazer, sim, a preparar a refeição para dar ao cão. Portanto, trabalham-se aqui a competências de matemática também, de raciocínio lógico, mas parecem coisas muito simples, mas são situações de extrema importância, são aprendizagens de extrema importância e que noutro contexto de intervenção, que não intervenções assistidas por animais, este aluno não se motiva da mesma forma, nega-se constantemente às propostas, independentemente de quase fazer o pino para que ele aceda. Com o cão, flui, acontece. Ele aqui fez a contagem, escolheu o número 10, portanto ele iria pôr 10 comidas. Depois do número 10 podemos explorar, então e se der só 3, quantos ficam? Ele faz a contagem de quantos ficam, portanto aqui trabalha-se a associação do número à quantidade e são aprendizagens que fluem, o conhecimento, a identificação dos próprios números e também a relação com o animal, a estabilização de comportamento. Isto é um aluno com muitas estereotipias motoras e, como é que é dizer, orais. Portanto, ele faz muitos sons, está constantemente, mesmo que seja com uma proposta de uma atividade em contexto de sala, ele não larga essas estereotipias. É muito complicado estar constantemente a chamar-lhe a atenção. No decorrer desta sessão, essas estereotipias caem e não acontecem. Pronto, aqui o cão teria que estar, ele tinha dificuldade em dar-lhe à boca, portanto ele dava com o pratinho. Podemos por aqui usamos inicialmente uma estratégia do prato maior para quando tem a dificuldade de aproximação ao cão, porque ver a boca aberta assusta, então um prato maior e vamos reduzindo o tamanho do prato até que a criança passa a dar com a mão.
Aqui ao lado está um outro aluno também com autismo, mas com problemas motores também. É um aluno com hipotonia. E aqui também fez o mesmo processo, portanto, está a contar 4, está a trabalhar a motricidade fina, está a trabalhar N competências e por vontade dele. Se eu lhe puser um jogo, um puzzle ou uns enfiamentos para ele fazer onde trabalha a mesma competência, portanto, a motricidade fina, ele não faz, ele atira-me para canto todo o material e não quer nem de longe nem perto. Portanto, em intervenções assistidas, é excelente. Portanto, isto deveria acontecer todos os dias um bocadinho, em vez de ser só um dia por semana ou um bocadinho por semana. Eles não se iam cansar. Aqui foi uma sessão em contexto de turma. Estávamos na apresentação e também na inclusão aqui de alguns alunos com autismo. Estariam aqui cerca de 4 alunos com autismo e vejam, estão em contexto de turma, estão no mesmo momento de aprendizagem, onde se trabalham conteúdos iguais para todos e onde todos participam. Isto é muito difícil em contexto de sala de aula com estes mesmos alunos, que estão na turma também. Chamamos de inclusão porque estão na turma, mas trabalhar os mesmos conteúdos, acederem à mesma informação que a professora passa, sem estratégias bem diferenciadas, é muito difícil. Muito. Por muito que se defenda que sim, que tem que ser, é verdade, que os meninos têm que estar em contexto de sala de aula, independentemente é difícil para uma professora do ensino regular chegar a todos, principalmente a estes alunos, chegar com estratégias, porque são 25 alunos, é muito aluno, entre 20 a 25 alunos, com as turmas com alunos com autismo ou com deficiência são reduzidas para 22, salvo erro. Sim, mas mesmo assim são 22 alunos. Assim, neste contexto, conseguem-se trabalhar, tenho ideia que nesta sessão foram trabalhadas, foi consolidada a noção de algumas características dos animais, trabalhou-se, no final desta sessão fizemos o bilhete de identidade do cão, cada um fez o bilhete de identidade do cão conforme aquilo que foi as perguntas que foram fazendo, com aquilo que foram aferindo, junto do guia, ou até entre eles foram partilhando, um foi dizendo que tem pelo, não tem, mas é bípede, quadrúpede, portanto, eles foram partilhando e sempre com o cão como mediador desta aprendizagem. Em simultâneo, normalmente depois decorre um momento de consolidação de aprendizagens escolares, sim. Depois conseguimos também fazer aqui uma atividade que este aluno, tal aluno que adora canções, ele está aqui a cantar uma canção, não se ouve, mas sim, ele está a cantar uma canção que tem alguns símbolos e está a cantar para a turma. Houve aqui algumas crianças na turma que ficaram de boca aberta a dizer, mas o X, o aluno Y, ele fala, porque durante todo o tempo de interação em contexto de sala, em que ele também está, nunca perceberam que ele falava. E bastou uma atividade deste género para eles perceberem que ele falava assim. E por muito que, em contexto de sala, se lhe pedisse para cantar uma canção, ou para ler uma frase, porque ele consegue lê-la se for trabalhada antes para os colegas e para a turma, ele não o faria. E neste contexto ele desbloqueou e conseguiu e leu. E cantou para os colegas. Eu percebi que depois isto passa muito para além desta aula. O dia seguinte, e fui estando atenta, os alunos, os colegas da turma, que normalmente, por ele ser diferente, por ele não falar, por ele ter aquelas estereotipias, não se aproximavam, passaram a convidá-lo, a puxá-lo pela mão, independentemente de ele falar ou não, anda a brincar connosco, ou a integrá-lo também nas suas brincadeiras espontâneas no recreio. Isso é muito, muito, muito positivo. São pequenas conquistas, mas que são muito grandes para estes meninos. Pronto, este também faz parte do esquema, de um esquema que vamos fazendo, também conforme as competências de cada aluno. Por exemplo, este aluno consegue fazer a montagem já identifica os dias da semana, mas seguidos. Portanto, isto faz parte do tal percurso que depois ele vem por aqui e vai cantarolando uma canção de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, por aqui. Acho que toda a gente conhece.
e vai cantarolando e vai trabalhando também a motricidade, passeia o cão, está com o cão com a trela e vai identificando os dias da semana. Outra estratégia também que ajuda a identificar, depois além dos dias, é situar-se no tempo. Eles têm muita dificuldade em perceber o ontem, o hoje, o amanhã. Então prepara uma refeição para quarta-feira e ele põe um pratinho na quarta-feira e o cão vai comer, encaminha o cão para comer a refeição à quarta-feira. E depois tem outras competências associadas, porque vai comer quantos biscoitos, quantos vamos dar na quarta, quantos vamos dar na terça. Na terça é ontem, normalmente a sessão era à quarta-feira, eu punha hoje vai almoçar, hoje é quarta-feira. Então e ontem? Quantos biscoitos achas que ele comeu? Então vamos pôr outro pratinho para o ontem, para a terça-feira, e estamos a trabalhar uma noção bastante abstrata e muito difícil de interiorizar para os alunos com autismo. E assim, com uma atividade simples, aos pouquinhos, repetida, claro, muitas vezes, eles vão como que automatizando e percebendo também o que é o ontem e o hoje, claro, associado a outras atividades que se fazem também, como a marcação das presenças, é claro, mas esta é mais um complemento dessa aprendizagem. Portanto, há N estratégias que através destes materiais se conseguem. Aqui foi depois na despedida em que as bolinhas me saíram da cara, mas dá para perceber, não dá muito bem para perceber, as caras dos intervenientes, dos adultos, mas sim, foi uma interação, mais uma, do final da sessão, onde eles regressam de novo à roda e onde se despedem do cão e dos presentes. Claro que até aqui houve muito mais do que a conversa, do que a realização do bilhete de identidade. Houve em simultâneo o trabalho de um saquinho, um saco com bolas de emoções, onde cada criança falou para os colegas sobre a emoção que a bolinha representa, depois falou das suas emoções, falando também das emoções do cão, onde eu também vou manifestando as minhas, e pronto, vamos passar então. Mais um. Esta situação é de um aluno com autismo também, onde, enquanto duas outras crianças preparavam uma atividade para realizar a seguir com o cão, porque sim, é possível trabalhar com um aluno, com mais que um aluno, em simultâneo, enquanto um realiza uma proposta, o outro prepara a atividade seguinte para realizar a seguir e participando também com o que está a realizar. Aqui ele estaria a fazer uma contagem, que o cão também conta a seguir ladrando, à ordem do guia, vai ladrando, ladra, ele conta até 3 e o cão ladra até 3, mas conta até 10 e tira 3 e ladra 7 vezes, pronto, faz contas, isto tudo é possível. Isto faz parte também de alguns materiais e do esquema que eu disse a nível da motricidade, como se faz, são parte do percurso que faço, que está sempre, para além das atividades que são desenvolvidas mais a nível do raciocínio lógico, também trabalhamos da matemática, da comunicação, da relação com os outros, também trabalhamos a competências motoras, onde com o cão pela trela, em que o aluno coloca a trela, nem que demore muito tempo, tentamos sempre que seja a criança a fazer, a colocar, realiza este percurso o mais autonomamente possível, principalmente aquele aluno que eu referi que tem alguns problemas motores. Esta é uma situação de uma aluna também com autismo e que é assim, ela nunca levou 2 anos para conseguir interagir, para se desligar das estereotipias e dos maneirismos e das motivações próprias dela. Portanto, ela, eu chamo-lhe uma enguiazinha porque ela escorrega-me para todo lado e é muito difícil estabilizá-la é uma pulguinha saltitona, não me para quieta. E em intervenções assistidas conseguimos que ela realize sozinha a atividade. Portanto, isto é mesmo mágico, acreditem. Esta aluna ainda está comigo, já está no 5º ano, estaria no 5º ano, está a repetir um 4º ano. A partir do 2º ano, portanto, ela já tem intervenções assistidas desde o 1º ano, portanto, já há 5 anos. E ela, o cão era a mesma coisa que nada, o cão não aparecia, ela adora animais, mas
não percebia muito, chegava ao pé do cão, fazia uma vestinha e continuava com os saltitinhos dela por ali e os barulhinhos dela e com as estimulações orais que ela tem. Não tem linguagem oral esta menina, nenhuma, mas tem uma ótima capacidade de entender o que lhe é transmitido e uma ótima capacidade visual também, de memória visual. Então ela estrutura, ela tem ali um quadrozinho onde ela estruturou com símbolos e palavras a sessão dela e ela foi realizando, tanto que aqui ainda está a preparar a refeição, onde faz as contagens, escolheu o número, não está lá previsto, foi dar a refeição e depois fez a vestinha. E a seguir, não tenho o registro do que aconteceu, mas a seguir ela interagiu espontaneamente e eu deixei a tirar a bola ao cão. Ela escondia a bola na camisola para o cão ir buscar. Isto pode parecer muito pouco, mas é fantástico, mesmo muito fantástico para alunos com autismo, com as competências que ela tem. Pronto, agora ia dar alguns exemplos no âmbito da educação para a cidadania, que é quando fazemos as intervenções, sessões com turma, é sempre no âmbito da educação para a cidadania ou de aprendizagens multidisciplinares, promovendo o desenvolvimento aqui de competências mais de relação, também competências académicas, quando trabalhamos conteúdos que são trabalhados em contexto de sala de aula e que depois trazemos em jeito de consolidação ou de motivação para ir para a sala e dar continuidade àquilo que estariam a trabalhar com a docente titular. Aqui vou dizer o seguinte, portanto, nas sessões com turma, não é simplesmente proposta à turma a sessão, o desenvolvimento, à professora, olha, vamos fazer uma sessão de intervenções assistidas, ou convidá-la para, com mais a turma dela. Não, é um trabalho preparado com a docente titular de turma, onde a equipa de intervenção tem conhecimento daquilo que a colega está a dar na sala, está a trabalhar em contexto de sala, para fazer tal trabalho de consolidação ou de suporte ou de motivação para dar continuidade à proposta. Pronto, e também a equipa tem conhecimento de um pouco do que a turma é, de alunos com comportamentos menos adequados, alunos que se isolam mais. Portanto, para isto depois na sessão de intervenções assistidas ser trabalhado também. Desenvolvimento pessoal e social, portanto, entre outras, portanto, lá está, como acabei de dizer, de acordo com os conteúdos trabalhados em contexto de sala de aula. Portanto, estas sessões na minha escola acontecem quinzenalmente, está previsto, portanto, acontecerem este ano quinzenalmente também, com a turma, onde promovemos a integração também dos alunos que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem, portanto, a unidade de ensino estruturado, com maioritariamente alunos com autismo, principalmente aqueles alunos porque os alunos que estão no Centro de Apoio à Aprendizagem são alunos que pertencem a uma turma, mas infelizmente, e este ano com o Covid, não estão a ir à sala de aula. Esperemos que em janeiro isto já desbloqueie um bocadinho e que se consiga já que eles integrem também a turma por tempos, curtos tempos, portanto, curto espaço de tempo, mas sim, vamos à semelhança de anos anteriores, gostávamos que isso acontecesse. Mas pronto, estava a dizer que são quinzenais estas sessões e são previstas e são planeadas com cada titular de turma e com a equipa. Portanto, acontecem, são avaliadas e de sessão para sessão, portanto, são reformuladas de acordo com aquilo que se pretende trabalhar. Pronto, aqui são em contexto pré-escolar e primeiro ciclo. Proporcionar bem-estar e satisfação às crianças é sempre o objetivo basilar de qualquer intervenção, como já disse. E depois temos estes objetivos também que eu já referi, como consolidar aprendizagens relacionadas com os conteúdos, promover a inclusão de alunos com deficiência, o respeito pelos seres vivos e adquirir conhecimentos acerca dos mesmos. Fazemos trabalhinho de comparação também com o ser humano e o cão, quais são as diferenças que têm, quer a nível de sentimentos, diferenças, semelhanças. Portanto, é um trabalhinho muito enriquecedor. São mais atividades de quebra-gelo com a turma. Normalmente as atividades com a turma não decorrem na sala de aula, decorrem também no espaço do ginásio. Como disse, em simultâneo acontece, acho que foi nesta sessão que aconteceu, tínhamos 2 cães e dois guias e conseguíamos estar, enquanto
porque às vezes torna-se, todos querem, por exemplo, dar de comer, preparar a refeição para o cão. Então criamos atividades em paralelo para, não todos ao mesmo tempo, mas alguns alunos estejam, depois desta abordagem geral com todos, consigam interagir com o cão. Lá está, que sirva para servir de tal motivação. Este aluno era de primeiro ano e fez uma leitura, construiu frases, mostrou ao cão e depois realizou a atividade. Pronto, este aluno está a realizar o percurso e, como veem lá atrás, está um outro aluno a fazer outra atividade também. No mesmo espaço, é verdade, mas, como disse, temos que nos adaptar sempre às condições que temos e resulta, independentemente de não termos as melhores condições em termos de espaço. Já foi um bónus muito grande considerar o agrupamento, a escola, deixar-nos fazer esta atividade no ginásio, porque há o pelo, há toda uma higienização que tem que ser feita antes e depois, e inicialmente havia assim uma certa relutância em que isso acontecesse, então as sessões aconteciam muito só na unidade de ensino estruturado, onde nós sujávamos, mas também limpávamos a seguir, ou então no exterior, quando era possível. Esta aqui já é um grupo de alunos de pré-escolar, onde foi desenvolvido um projeto de final de ano letivo, em que o objetivo foi consolidar aprendizagens, trabalhar a relação entre os colegas, a identificação também de características no cão, nos animais, o respeito, promovendo, foi um projetozinho de uma semana, foi muito curto, mas foi muito gratificante e resultou muito bem, muito bem. Pronto, este ainda no âmbito desse projeto foi, o cão aqui foi o mediador, não se vê, mas sim, está presente, o mediador da atividade, e a seguir foi explorada também, onde pretendemos consolidar alguns conteúdos trabalhados relacionados com o saber estar com o cão. Foi uma história que foi contada sobre eu e o meu cão, é uma história da autoria do Pedro Paiva, e onde tem imagens do que se deve, como deve ser feita a abordagem ao animal, como deve, o que podemos fazer ou não, como quando chego da escola, em situações muito práticas do dia a dia, como é que poderá ser. Portanto, estas crianças de pré-escolar absorveram muito bem toda a informação e a seguir nesta imagem temos a consolidação daquilo que aconteceu e depois fomos para o exterior com o cão e continuamos a exploração da mesma história, da mesma atividade. Aqueles tinham neste quadro um sim, o que está certo ou o que está errado, e eles teriam a imagem do que estava correto e do que estava incorreto, eles teriam que colocar. Funcionou, foi muito bom. Pronto, e terminando a apresentação, aqui a minha parte, eu queria depois ouvir um bocadinho de questões vossas em relação à minha exposição, àquilo que eu falei. Aqui o que eu quero dizer é, esta imagem reflete que o cão é realmente um centro motivador, promotor de aprendizagens, onde aqui foi o centro da atenção destas crianças para a realização de todas as atividades que foram propostas. Pronto, e como disse em jeito de remate final, temos aqui caracterizado o que é a magia das intervenções assistidas e o que é que realmente um cão faz nas escolas com os nossos meninos. E então, o melhor professor e educador quem é? Tem pelo e 4 patas. É mesmo. E pronto. Muito obrigado pela vossa presença. Espero ter sido, tivesse deixado uma boa mensagem, que todos tenham, se tiverem alguma questão, façam um favor. Obrigado, Hélia, uma vez mais. Não preciso agradecer, faço com muito gosto. Nunca é demais ouvir-te, mesmo porque parte dessa tua partilha faz parte lá também. do meu percurso.
Pronto, eu já temos aqui alguns comentários, não sei se estás a acompanhar o bate-papo. Não Pronto, estou. então temos aqui uma questão que é da Sandra. Espera aí, E eu deixa-me vou sair passando para ti. E a Sandra diz, então temos a possibilidade de solicitar as intervenções a estas equipas específicas. Não percebi. A Sandra? Estas equipas, a Sandra, diz-me tudo. Passa-me tudo, porque eu abri agora o bate-papo, mas já estou cá muito para A baixo. Sandra Tomé questiona se temos possibilidade de solicitar a intervenção a estas equipas específicas. Sim, tem essa possibilidade. Claro que sim, é através, como disse, basta que contactem, neste caso, um elemento da equipa, podem contactar, por exemplo, o Pedro Paiva faz parte da equipa que vai intervir este ano na minha escola, já há alguns anos que não passa por lá, mas este ano sim, podemos agilizar a intervenção. Portanto, Sandra, a pergunta vai no sentido de ter terapias, intervenções assistidas na escola onde trabalha, certo? É certo, isso? Sim, certo. Pronto. Então, nada melhor do que contactar aqui o coordenador das equipas, que é o Pedro Paiva. Pode contactar-me também no sentido de ajuda para a elaboração do tal dito projeto, também estou disponível e ajudo com toda a boa vontade naquilo que puder, e sim, funciona. Ok. Depois, temos aqui uma outra questão que é se durante o curso da pós-graduação, deduzo eu que seja a pós-graduação, a parte prática com as crianças com NEE. Sim, a parte prática é com alunos com NSE, Necessidades de Saúde Especiais. Já não há NEE, é Necessidades de Saúde Especiais. Já não é esse o nome, mas é a mesma coisa, sim. Sim. A parte prática é a intervenção ou a observação não participante. Não é intervenção, é a observação não participante de sessões de alunos com necessidades de saúde especiais. Alunos com problemáticas, com deficiências, sim. Sim, permite-me só fazer um acréscimo à tua resposta, que é esta parte prática prevê apenas, e está prevista apenas em modalidade de estágio, como disseste muito bem, é através de observação direta não participativa. Sim, e é avaliada edição a edição. Portanto, ou seja, este estágio é incrementado edição após edição na área, no curso em questão. Portanto, e à imagem de todos os outros, temos tido essa componente de estágio, futuramente poderemos ter ou não, portanto, mas é uma comunicação que é feita à medida que vamos abrindo as inscrições para o curso. Eu estou a ver aqui N perguntas e já me perdi nelas. Não, mas eu ajudo. Então, peraí. Gostaria de perguntar se utilizam alguns instrumentos de avaliação específicos que permitam verificar de forma mais objetiva os efeitos da intervenção com os cães, ou se utilizam, sobretudo, a observação mais sistemática de cada caso. É assim, nós utilizamos a observação sistemática e o registro. Daí que de tempo, portanto, temos um período, normalmente os alunos que acompanhamos, que eu acompanho, estão sujeitos a uma avaliação trimestral. Nós fazemos a avaliação também, tendo em conta, e está incluída essa avaliação na avaliação geral que se faz do aluno. Portanto, as competências trabalhadas, conseguidas, tanto desenvolvidas ou a desenvolver ou em desenvolvimento, portanto, são registadas. Como é que instrumentos específicos, pois criamos-los nós, não existem, são instrumentos que nós criamos de acordo com aquilo, com aquilo que é previsto inicialmente, propomos objetivos, não é? Desenvolver determinadas competências conforme as barreiras de aprendizagem e as potencialidades que o aluno tem e depois vamos preenchendo de acordo com as aquisições que o aluno vai fazendo. No final, então, fica no registro do aluno, no registro oficial do aluno, portanto, escolar do aluno. Muito bem. Tens aqui outra questão, que é qual o teu... Não. Qual o teu Instagram? Pois. Depois tens que... acho que é Insta 58, Insta LA 58, acho que é. Eu raramente uso Insta.
Mas Pronto. sim, Hélia Maria, Facebook. Depois, Maria. depois temos, então, o planeamento das atividades é realizado com adaptações para o cão ou o cão adapta-se à atividade? Normalmente, quando desenvolvemos as atividades, conhecemos o cão e o técnico, portanto, o guia. Logo sabemos as competências que o cão tem, não é? Relativamente ao desempenho, ao seu desempenho com determinada criança. Por exemplo, com os cães que tivemos até o ano passado, que eram cães da GNR, como referi, não são cães treinados para as intervenções assistidas. Aquele aluno que não chegava com a mão nem com o prato à criança, portanto, deixava o prato para ele ir comer, para o cão ir comer, portanto, quando depois preparar a refeição. Se fosse com o cão, como que os vamos ter este ano, o aluno, eu sei que chegaria com a mão e daria a comida na mão, porque não havia o receio de que o cão mordesse a criança. Mas prevenimos sim. Agora, adaptamos, lá está, adaptamos a atividade às competências do cão também, aquilo que o cão, às competências que o cão tem. Por exemplo, há cães mais traquinas, há crianças que a abordagem, vi para aí uma pergunta, mas acho que já me passou à frente, mas eu posso ainda responder. Quando um aluno tem medo do cão, como é que se faz a abordagem? Pois há diferentes estratégias. Uma delas foi aquela que eu referi. Na minha sala temos um espaço onde eles trabalham individualmente, com uma mesinha pequenina e ela ladeada por 2 móveis. Esse aluno, a abordagem foi através do móvel e através do meu braço. Portanto, eu era o prolongamento da mão dele, inicialmente. Aos pouquinhos eu vou tirando o meu braço, vou desviando a mesa e a criança vai sentindo o pelo do cão. Eu ponho a minha mão debaixo da mão dele, é outra forma de fazer uma vestinha ao cão. Aos pouquinhos vou tirando a minha mão e a criança vai sentindo o pelo e vai perdendo o medo ao cão. Outra estratégia pode ser também a abordagem, em vez de ser pela frente, com o cão da parte de trás, portanto, pela cauda, em que não há expressividade da parte do cão, não é? Não há, na cauda, e a criança tem mais facilidade do toque, de chegar. Já tive muitas crianças, sim, já trabalhei em 10 anos, já trabalhei com algumas, e uma delas foi com o Pedro. E lembro-me que esta estratégia foste tu que me ensinaste e nunca mais me esqueci, Pedro, de pôr a mão e retirar devagarinho, e eu assim, bem, magia mesmo, porque aos pouquinhos a criança foi sentindo o pelo do cão, e aplico muitas vezes, e vou-me reinventando também. Sim. Mais. Não sei se respondi à pergunta, mas seria por aí. Sim, tens aqui outra questão que se calhar eu remeto-a para mim, que é como é feita a seleção e a avaliação dos cães em Portugal. Há uma instituição que avalie, treine e autorize o cão a participar em IAAs. Bom, em relação à nossa pós-graduação, aquilo que é o nosso conhecimento é que neste momento o Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa é a única formação académica que tem uma unidade curricular específica para fazer a seleção e a avaliação e o treino do cão. Em relação à autorização, na aula anterior falámos também nesta questão, e a autorização ou a certificação é omisso, a legislação em Portugal em relação a isto. O que acontece é que empregar, digamos que esta presença do cão com fins terapêuticos vem no âmbito da especialidade, ou seja, neste contexto que estamos a falar agora com a professora Hélia, estamos a falar num contexto educativo, teve que ser feito o projeto e submetido à coordenação e à direção escolar, e mediante isto... Foi só a direção. Sim, e mediante esta submissão e depois, claro, a atribuição da verba, temos tudo reunido e pronto para dar início à utilização dos cães em contexto de educação. Portanto, noutros contextos, na área da saúde, na área da justiça, tal e qual como temos estado a apresentar esta semana nas aulas abertas, tudo isto tem a ver com a utilização dos cães nestes contextos, através de protocolos específicos, com as entidades que remetem para as terapias assistidas, mas tem muito a ver com a questão de desenvolver protocolos específicos e da presença das equipas multidisciplinares. Temos aqui outra questão. A pós-graduação tem um componente de treino do cão, a Raquel.
Sim, a pós-graduação tem uma componente. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, Raquel, Sim, na também minha aula tem uma aberta. outra. Quantos técnicos estão envolvidos nas sessões? É uma pergunta da Marta. Sim. Normalmente uma sessão terá que ter o guia, o cão e um técnico de intervenções assistidas, pode ser um psicólogo com formação em intervenções assistidas, pode ser um professor, que também um professor, neste caso eu desenvolvi, fiz parte de uma equipa sempre, há 10 anos atrás, como professora de educação especial, e desenvolvia sempre as atividades com os meus alunos, portanto, os alunos que eu acompanhava na unidade de ensino estruturado e também em contexto de escola também, com turmas. Atrevi-me a ir um bocadinho mais além, principalmente desde que saiu o decreto 54, porque nos deu a tal mais-valia. Mas isto de cães, sim, é uma estratégia espetacular, diferente, motivadora e que podemos usar. Portanto, quem está na educação entende aquilo que eu estou a dizer, se calhar melhor, porque não consigo ser mais clara para quem não está, mas é mesmo, a inclusão prevê a intervenção atempada o mais precoce possível e desde o jardim de infância e não esperando que haja senãos, portanto, tal, esperar que a criança falhe, não, é começar logo, por isso podemos propô-lo a turmas e trabalhar logo a partir daí promovendo desde o desenvolvimento e também o desenvolvimento geral da criança e também evitando que haja complicações que poderão vir a acontecer a nível da aprendizagem e que através destas intervenções atemporadas podem não acontecer. Muito bem, temos aqui outra questão. Sou professora do primeiro ciclo. Se tiver um cão treinado, ainda necessito de um guia? Sim. Não sei. Sim, necessita. A equipa multidisciplinar é composta no âmbito da educação assistida por animais. A equipa multidisciplinar é sempre composta pelos 3 elementos que a professora Hélia acabou de identificar, que é o terapeuta, neste caso o docente, o treinador ou o guia e o cão. Portanto, é uma equipa multidisciplinar composta sempre pelo menos por 3 intervenientes. Depois... Quanto tempo dura cada sessão? Normalmente é assim, uma sessão é prevista para, dependendo do aluno, certo? Tenho alunos que a sessão dura 10 minutos e já está muito bom. Portanto, aqueles que inicialmente ainda estão no tal quebra-gelo, iniciando, nunca tiveram sessões, têm fobia ou têm medo, têm receio. 10 minutos, eu nunca forço uma criança a participar, um aluno a participar. Normalmente uso uma estratégia. Tenho um aluno que já tem, por exemplo, ou já trabalha, ou está à vontade na sessão, coloco um outro que eu sei que vai ser complicado a observar e observar o que está a acontecer, observar a interação com o cão e com aquela criança. E aos pouquinhos o outro vai se aproximando, leva o seu tempo, mas vai se aproximando, vai interagindo e vai ganhando o gosto por si. Isso é muito importante. Portanto, as sessões são previstas, para este ano estamos a prever sessões de meia hora a 3/4 de hora, as sessões com turma também, 3/4 de hora a 1 hora. Quantas crianças podem ser atendidas em cada sessão? Pois depende da situação das crianças, das barreiras de aprendizagem. Há crianças que têm que ser sozinhas, tem que ser só uma criança de cada vez, e há crianças que beneficiamos da interação com outra. Por exemplo, uma criança que fala, outra que não fala, a outra estimula a linguagem no outro, portanto, usando também como estratégia, às vezes, o serem 2 crianças com competências distintas, em que uma acaba por motivar o outro. Uma criança não tem medo do cão, já interage com muita vontade, então vamos colocar a tal criança próxima também, ou pelo menos no mesmo espaço, portanto, as sessões podem ser ou com a turma toda, quando é turma, com crianças com necessidades de saúde especiais, muitas vezes é com o grupo todo também, primeira abordagem é com o grupo todo, fazemos como que a recepção ao cão e à equipa, ainda em contexto de sala, onde cantamos a canção do cão, onde suavizamos um bocadinho, desbloqueamos algumas questões das crianças na relação com o animal e com o momento, com a sessão, e depois fazemos o atendimento individual. Ou 2 a 2, portanto é caso a caso, é assim que se faz, que nós temos feito e tem resultado. Muito bem, temos aqui outra questão da Sandra, e creio que é a última.
onde a Sandra questiona se os treinos são realizados para serem utilizados apenas por equipas ou se existe a possibilidade de treinar um cão doméstico, ou seja, que este cão possa ser utilizado no seio familiar como recurso facilitador de interação e aprendizagem. Sandra, o que eu aconselho é que realmente o curso, ou a pós-graduação, neste caso, tem um target muito específico. Profissionais na área da saúde, na área da educação ou profissionais na área do treino. O que eu sugeria no seu caso, se é que é o seu caso, é um enquadramento diferente. Estamos a falar de um cão de assistência. E aí o cão de assistência tem um enquadramento e tem um recurso relativamente diferente. Portanto, para ser um cão que de alguma maneira vai acompanhar, vai gerir algum dos elementos no seio familiar, eu sugeria-lhe então um cão de assistência e não um cão de intervenções assistidas. Posto isto, não temos aqui mais questões. Temos obrigada aqui também a todos pela presença e espero alguns que agradecimentos. Não sei se em remate final queres. Em remate final queres terminar? Agradecer. Um bem-aja a todos pela paciência, por estarem aqui a esta hora. Depois de jantar, normalmente, essa soneca, e principalmente depois de um dia de trabalho, portanto agradeço muito a vossa presença, e se alguém tiver alguma dúvida que passe para além de que acham que eu possa esclarecer de outro modo, pode ser pelo Facebook, pelo Messenger, Hélia Maria, é da Hélia sem H, está bem? Hélia Maria, procurem-me, vão-me encontrar com certeza, e partilhem aquilo que entenderem, está bem? Se eu conseguir, eu posso ajudar. Muito bem, então assim sendo, tomo, se me permitires, as minhas palavras também, em jeito de agradecimento. Ao final do dia termos uma sala com aproximadamente 70 pessoas. Na segunda aula aberta de hoje é um excelente número. Muito obrigado a todos. Presencial que eu tinha-me assustado com tanta gente. Muito obrigado. Isto é a magia do Zoom. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Valeu até nem correu muito mal. Em nome do ISEC também um especial agradecimento. Resta-me convidar-vos para estarem presentes amanhã em mais 2 aulas abertas. Um bem-aja a todos e continuação de boa noite. Obrigado, Hélia. Muito obrigada a todos.